Ai, amiga, às vezes é necessário, né? Vamos falar agora? Vamos, né? Fala, galera! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pode Nada. Amigo, sextou, né? Sextou. Sextou. Graças a Deus. Peraí, o Napoli tá sem a lupa, Ah. mas ele vai ter que ir pra rua com a gente também, né? Não, com certeza. É que você sabe como um bom pisciano, né? Memória às vezes Esquecido, falha um né, pouco. amigo? Esquecido, Por né, isso gente? tem 3 piscianos aqui, né? É. Um pelo menos tem que esquecer. Algum tem que fazer esquece jus alguma ao coisa. signo, né? Exatamente. Não, mas peraí. Antes da gente ir pra rua, vamos tratar de coisa séria De antes, coisa né? séria. Acho importante. Então vamos deixar a lupa de lado um pouquinho vamos, só, porque a gente tá começando o nosso segundo episódio. E aí a gente tem que começar do jeito certo, né? Sim, com certeza. seriedade. Com Nem seriedade. tanta também, né? Afinal de contas. Não somos tem nós, como, né? Não tem como. Ai, gente. Mas então é isso, né, galera? Então, como a gente já sabe, o primeiro episódio já está no ar. A gente também tem outros assuntos lá no Instagram do Pode Nada, que seria @_Pode Nada. Inclusive, já confere os nossos assuntos. Sai Mas bastante hoje, a gente já vai dar início, né? Às coisas que foram ali faladas durante aulas sobre a M2. Então, Finalmente, nossa. Ufa. Parecia que a gente não ia M2. conseguir chegar Sim. nunca. Nesse assunto de M2. Aham. Mas é Chegamos. muito importante que a gente chegue e... Só pra falar assim, gente, uma coisa... Tô jogando. Fred foi mais pedido que a gente. Foi mais pedido. Os temidos artigos Os que o Fred artigos. tanto tá Sim, jogando ali pra sim. gente. E o pessoal com medo de rodar. A gente não vai deixar isso acontecer, né? Não vai. Por isso é muito importante que você acesse o nosso canal e siga o nosso canal. Mas hoje a gente vai tratar sobre assuntos como, por exemplo, sedentarismo, educação inclusiva na educação física, desempenho motor e desenvolvimento motor na fase da adolescência e na fase adulta. Então, são coisas assim que a gente já pode ali relembrar. Até mesmo um assunto vai ligar o outro. Vocês vão ter esse feeling durante o episódio. E, tipo, a gente vai falar um tema e daqui a pouco a gente vai para outro tema, mas o mesmo tema vai estar cobrindo outro assunto, ou até mesmo puxando. É bem porque um assunto liga o é outro, uma né, Mari? continuação do primeiro episódio que a gente já soltou. A gente falou do desenvolvimento na infância, desde Sim. a concepção. E aqui a gente tá seguindo uma ordem lógica, agora vai chegar na adolescência e na fase adulta. Sim. E é isso. Napoli. Vamos começar? Tá com brilho hoje, Vamos. amigo? Hoje eu tô com brilho. Ah, que Hoje eu tô bom. com brilho. Ali no caminho, eu peguei um pouco de transitinho. Queria tirar meu brilho. vindo Estavam pra cá. forçando, tava querendo censurar. Tava querendo tirar meu brilho, mas falei, não vão tirar meu brilho Não. não, cestinho, entendeu? Me arrumei. Pronto. Gente, Entendeu? o Nada vai trânsito- tirar meu brilho. Ó, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Não tem nada a ver com o assunto, mas o trânsito em Mogi tá babado. Tá. A gente Ah, quase mas não ainda tá mais quando chegando nos chove, lugares, ai, né? terror. Gente, o dobro, triplo do tempo pra você chegar nos lugares. Pelo amor de Deus. Gente, Mas já vamos começar Vamos nosso papo leve, como sempre. Hoje começa você. Eu Viva as começo. mulheres. Leve? Mês das mulheres. Nós mulheres. Já passou. Mês das mulheres. Maio. Mas tempo Bom, das mães, né? Apesar que você é mãe de pet. O nosso primeiro tema é um tema que eu gosto bastante. E que ele é bem atual, né? E às vezes ele é até Sedentarismo. polêmico. E polêmico. E polêmico. Sedentarismo. O que é o sedentarismo? Você acha que é só ficar só em casa sentado? Também. Cara, o sedentarismo ele é uma condição pra quem não pratica atividades físicas regularmente. Sim. A pessoa que fica sentada em casa. Só fica na frente Que do arruma computador, desculpas de uma também, tela. né? Ah, eu não tenho Sim. tempo porque eu trabalho. Peraí. Mas existe coisa que a gente pode fazer durante o nosso dia a dia Exatamente. que acaba diminuindo essa carga Exato. de sedentarismo E entre ninguém tá outras falando que você tem que coisas. virar um atleta. A gente Exatamente. tá falando só pra você se movimentar. E nem precisa- Costumes de vidas que a gente pode adquirir no nosso dia a dia. Total. Que vai acabar trazendo essa ênfase que, tipo assim, ó, agora eu não sou mais uma pessoa sedentária. Porque o que é nada mais, nada menos uma pessoa sedentária? É aquela pessoa que não tem nenhuma ou tem o mínimo possível de qualquer tipo de atividade física. E como a gente sabe, atividade física não é só coisas que envolvem performance, treinos e etc. Existe muita coisa, como caminhar, por exemplo. Você, às vezes... Vou citar um exemplo básico. Ah, tem um elevador, mas eu posso subir de escada? Posso, então por que não? Isso daí já é uma quebra ali naquele vício do Sim. sedentarismo, E é o que entendeu? eu ia falar também, tipo, você não precisa começar, que nem o Everton falou, sendo um atleta. Pô, vou começar todo dia na academia ou todo dia fazer isso. Não, meu, você pode começar 2 vezes na semana, tirar ali pra fazer uma caminhada, tirar pra fazer um Até exercício. Por que isso mudar é ali o importante? mindset, né? Hoje em dia, nós temos facilidades, né? A tecnologia e tudo mais, que torna a nossa vida mais propensa a sermos sedentários. Exatamente. Coisa que até conectando com o nosso primeiro episódio, que se você não assistiu, você já volta lá e assiste.
o Homo sapiens, lá na pré-história. Sim. Ele não tinha essas facilidades. Ele tinha que correr para caçar, ele tinha que nadar, subir em árvore. E a gente não tem mais isso. Então, estamos numa sociedade onde a necessidade de atividade é mínima. A gente tá tudo aqui, né? Isso Tô com fome. Tudo iFood. Quero fazer outra coisa. Tudo vem até você, não é você que vai até as Exatamente. coisas. É aquela coisa, venha a nós, é o vosso reino, nada. Mas Amém. muita, Ou não. mas muita coisa também não é nem só imposta só por coisas pessoais, né? Às vezes também é a questão tipo de rotina. A gente sabe, eu posso citar uma profissão que é literalmente que induz o sedentarismo, que é call center. A gente sabe que quem trabalha em call center e também escritório passa o dia inteiro sentado na frente de uma máquina. Então, é exatamente isso também. Dali é uma das principais causas de sedentarismo. Isso daí já é estudos que comprovam mesmo que atendentes de call center vivem uma vida de sedentarismo muito mais afetada do que outras áreas, como por exemplo. Então a gente também tem essa questão. Até mesmo outra causa principal sobre o sedentarismo é a falta de tempo ou motivação, ou também a falta de acesso a questões de atividades físicas. E como a gente falou, atividade física, gente, não é academia. Né? A gente tem que quebrar esse tabu que a atividade física é academia. Que costumam pode ser falar outras assim, coisas. eu não tenho tempo pra me exercitar e tudo mais. Sim. Mas é muito aquele tabu da pessoa achar que tem que passar 2 horas na academia. Exatamente. Gente, isso não é uma necessidade. A gente tá falando da pessoa se exercitar meia hora que seja, 3 vezes ao dia. Isso já vai fazer uma grande diferença. Eu conheço uma pessoa que, literalmente, a casa dessa pessoa é o quê? 2 quarteirões do mercado. Mas Ela vai de vamos carro. comprar um pão? Vai de carro. O meu vô é assim. Vamos comprar sempre o carro. Cara, isso daí já é uma atividade física. Você verdade. sair para caminhar, para fazer as suas necessidades básicas, como comprar um pão, sei lá, dar uma volta com o seu cachorro. Coisas assim você pode fazer de forma, sabe, ali aleatória. E vamos aproveitar andando que a e gente já tudo tava mais. reclamando do trânsito agora, pô, que a gente começou Desce aí, do ó. Uber Tá e vendo, vai gente? a pé. Vocês não precisam nem se estressar com o trânsito. Você prefere o quê? Se estressar com o trânsito? Você pode se estressar demorar com a faixa de 50 pedestre. minutos pra chegar no Sim. lugar, ou andar um pouquinho, às vezes chegar até mais rápido do que carro e ainda se exercitar. Sim. Exatamente. Não é? Exato. Então, mas também tem aquela coisa, né? A gente sabe que é um pouco complicado. Mas outro fator também, né, que é uma causa principal também que entra ali sobre o sedentarismo seria a falta de acesso. Eu falo mais de questão de infraestrutura, né? Que seria acesso a lugares a que você possa se exercitar. A gente sabe que, pelo menos aqui em Mogi, né, é uma cidade que tem esse apoio para questões de atividades físicas, então a gente pode falar que a gente é bem contemplado com isso, porque tem aquelas pracinhas onde Sim. tem, Praça, tem parques isso, também, que você né? consegue se E exercitar até e tudo mais. Por exemplo, meu avô ele faz academia lá do ProHiper. Sim. Até onde a gente vai fazer estágio, né? Quando a Sim, gente vai lá na então frente. isso é bem gostoso, mas tipo assim, tem lugares que não tem, e Sim. isso é muito ruim. Geralmente esses lugares que não tem é mais periferia ou algo do tipo, mas a gente sabe que, como a gente acabou de falar, é sempre aquela questão, a gente tá aqui para apontar os malefícios, mas a gente também está trazendo a solução. A gente pode citar diversas formas de você combater o sedentarismo, da sua casa, no seu serviço, como por exemplo, para quem trabalha em telemarketing, a gente sabe que tem as pausas. É necessário você ficar sentado durante suas pausas? Mexendo Não. no celular? Você pode levantar, você pode dar uma caminhada. Então, existem diversas formas de você combater o sedentarismo. Então, a gente tem que lembrar disso, né, Mari? Sim, então, a gente tá falando aqui da questão mais cultural do sedentarismo, como ele surge, como que a gente lida com ele. Vamos falar dele na saúde. Mas agora, então, indo para nossa área, o sedentarismo na educação física, o que isso vai impactar? Pra gente, Sim. às vezes, é muito óbvio, né? Sim. Mas a gente sabe que a pessoa sedentária, ela vai progressivamente, mas é a longo prazo. Mas vai chegar esse dia, né? No longo prazo, um dia Sim. chega. Ela E às vezes perde nem força, tão longo força assim, viu? muscular, coordenação, equilíbrio, tudo isso vai ser afetado para a pessoa que é sedentária, né? Então, flexibilidade, amplitude de movimentos. Eu não tô nem falando de exercício físico, meu agachamento não tem amplitude. Tô falando de uma coisa básica, você conseguir agachar para pegar uma coisa no chão. Então, tudo que né? a gente já falou de desenvolvimento motor até hoje, né? Sim, Nas outras exatamente. aulas no Instagram. Então, assim, tudo que vocês já pegaram a noção do que é o desenvolvimento motor, para uma pessoa sedentária, ó. E também, importante falar do sedentarismo, que a gente sabe que é frequente também nas crianças e adolescentes hoje em dia. Sim. Por quê? Porque o sedentarismo não é só Por quê? questão de não estou fazendo atividade física. O sedentarismo leva a problemas maiores, como, por exemplo, a obesidade, né? E o que isso vai impactar?
em absolutamente tudo, né? A gente sabe que a pessoa com sobrepeso, ela vai ter Mais chances de ter Mais diabetes. tem propensão a ter alta, comorbidades, né? sim. E isso vai influenciar no desempenho. Imagina uma criança, que logo tem muitas crianças que já têm comorbidade, já tem pressão alta, já tem diabetes. Sim. E na vida adulta, isso a longo prazo. Então. Aí se torna aquela pessoa que é inativa, Sim. né? Mas a gente não tá falando que você que tem ali um sobrepeso ou algo do tipo não é uma Sim, pessoa saudável. A gente sim. sabe que questões em você ser saudável ou não tá. Não tem uma ligação direta com o peso Isso. ou algo do tipo. A gente só tá falando que você está adepto e propenso a desenvolver mais comorbidades que uma pessoa que está dentro do peso. Eu vou falar um termo errôneo, mas é um peso, mas é uma forma que vocês consigam entender, que é um peso padrão, né? Um peso ali onde as ideal. pessoas falam que é o ideal, tá? Tudo A isso. gente não tá aqui pra trazer padrões e falar sobre algo do tipo, mas a gente sabe que a gente tem que conscientizar de uma forma geral. Então, isso é muito importante. Você até falou e eu até comentei nos bastidores com a Mari. Isso, por exemplo, eu posso citar um exemplo meu mesmo, que antes eu gostava muito de brincadeiras, atividades que envolviam corridas e tudo mais. Mas com o passar do tempo, acabou que eu deixei isso de lado e hoje, agora, com 23 anos, eu quero voltar a ter essa rotina de correr e tudo mais. Eu saí pra correr esses dias e eu falei, meu Deus, vou de arrasta, pode puxar aqui, senhor, que eu já tô indo. Mas isso é por quê? Porque eu realmente deixei de fazer algo, então acabou que eu me Acaba tornei... perdendo ritmo, né? Porque eu fiquei... O quê? 5? Mas eu tô mais ou menos há 4, 5 anos nessa vida de call center. Então eu falo do call center porque é uma vivência minha. Então eu sei que isso acabou atrapalhando muito o meu condicionamento físico e acabou me tornando também uma pessoa sedentária. Everton, mas você treina. Mas não é porque eu treino que eu não deixei de ser uma pessoa sedentária. Porque o mínimo que eu posso fazer durante a minha rotina sobre atividades físicas, eu não faço. Eu sou uma pessoa que eu falo. Se eu puder evitar de ir no mercado comprar um pão e eu esperar alguém chegar na minha casa ou eu ligar e falar, traz um pão, eu trago, porque eu não gosto de sair. Então eu evito essas questões. Isso eu falo, é uma questão minha. Sabe aquela coisa que a Mari falou no último episódio? Cronograma pessoal? É o meu cronograma pessoal. Eu não gosto, eu evito andar, não gosto. Mas agora eu tenho que trazer essa questão pra minha vida, Sim. justamente pra isso, né? Pra que a gente consiga combater o sedentarismo dessa forma. E isso a gente fala que é muito pessoal. E eu, até puxando agora o assunto pra nossa área, né? Que a gente tá falando que, a gente tá falando que pessoas com sobrepeso não são saudáveis e Sim. tudo mais. Mas a nossa área em si, a educação física, o esporte, a gente atua diretamente para que o sedentarismo não exista. Ou melhor, existir ele sempre vai existir, né? Mas para minimizar a porcentagem Combater, né? disso. Então por isso que a gente é o nosso local de fala. O sedentarismo é sim um problema muito atual. E a nossa ideia é sempre cada vez mais tirar isso, né, da sociedade, Até porque minimizar ao máximo. cada vez mais está mais fácil ser Sim. sedentário por conta das praticidades. E mais que uma você vez, disse, né? mas eu tenho que virar um atleta, eu tenho que treinar de domingo a domingo. Não, gente, não. é coisa básica. Isso Você já foi igual tudo explicado. isso que ele falou, né? Agora, as consequências na saúde geral, Napoli, obesidade, sobrepeso, a gente já falou. Como a gente falou, obesidade, sobrepeso, doenças cardiovasculares também, como a gente disse, da hipertensão. Também riscos de infarto, né? Até mesmo, Sim. né? Porque, querendo ou não, E você nunca está se viu- sobrecarregando você mesmo. Infarto, seu corpo. inclusive, quando eu tava na área da saúde, eu estou ainda, né, no caso, mas quando eu tava mais na enfermagem, cara, era louco e era assustador de ver como tinha jovens na faixa etária de 18 a 20, 24 anos tendo infarto. E aí você olhava acima do peso, ou era sedentário, não praticava nenhum tipo de esporte, levava essa vida, tipo, como se fosse, olha, tô indo, que Deus me leve. E Deus levou, entendeu? Isso é pesado. E a gente sabe que o sedentarismo ele induz não só a questão da falta de atividade física, mas também assim, a pessoa que ela é sedentária, ela está propensa a quê? A ter uma má alimentação, a ter vícios, ela bebe, ela fuma, independentemente da E idade. acaba estragando a saúde mental também. Quantas- A gente pensa só na corporal, Exatamente. mas, pô, não a é mental... só. Porque uma coisa leva a outra. Assim, o contrário também é válido. A pessoa que, independentemente da idade, ela faz um treino, ela faz alguma atividade física, seja qualquer for, e automaticamente ela vai estar se alimentando melhor. Vai. Exatamente. Não tô falando que você tem que fazer uma dieta restrita de fisiculturista. Não tô falando largar de, açúcar tô falando de vez. você, assim, comer uma cenoura. Até porque a gente nem pode uma coisa falar de básica. Uma dieta. saladinha, uma frutinha. Uma entendeu? saladinha, uma frutinha. Porque uma coisa vai levar a outra. Então o sedentarismo ele vai induzir a uma má alimentação, a um vício. Né? Sim. E o Napoli falou uma coisa muito importante sobre a questão de saúde Saúde mental. mental. Saúde mental. Cara, isso é muito real.
um exemplo básico pra você que tá aí de casa. Eu tenho certeza que teve um dia que você tava assim, ai, tô tão show, tô tão tristinho. Tô sem brilho. Você Tô sem tava brilho. Nápoles, foi, treinou, saiu da academia assim, ó, tipo, Uma nova mulher. venci. Endorfinado. Como É, homem. gente, eu falo que isso é muito louco. Teve um tempo que eu tava, não tô legal, não tô bem da cabeça. Eu tava indo treinar todo dia de manhã e, tipo, era louco. Eu chegava na academia e falava, voltar. Aham. Uma coisa bem estática, Bia do Braz. Sim. Entendeu? Tipo, aquela coisa bem legal. Então, a gente sabe que atividades físicas e treinos e tudo mais também ajudam muito pra essa questão. E você né? vê como uma coisa puxa a outra, né? Que a gente até falou da psico. As pessoas, hoje em dia, a gente tá numa epidemia de Sim. sedentarismo, de má alimentação, de vícios desde uma idade muito jovem e de quê? De depressão, de ansiedade. E por quê? Exatamente. Porque tá tudo interligado. E se, como a gente sempre fala, né? E a gente também falou isso pra eles, se a gente unir as forças Nutrição, psico, físio educação e física. nutrição e educação física, cara, a gente vai Nossa. criar monstros por aí, né? A gente vai literalmente... Monstros do bem. Monstros do bem, monstros inclusive. saudáveis. Importante. Sim. Então, acho que é muito bom a gente sempre ter esse feeling, né? Bom, então a gente falou o que é o sedentarismo, o que induz o sedentarismo, as consequências, mas agora vamos conversar rapidinho. Como que a gente Pra combate finalizar, o como sedentarismo? combate? Pra gente finalizar esse artigo Gente, que o Fred às deu. vezes a gente, que nem a gente falou, né? Você não precisa ser um atleta, reforçando. Porque o pessoal pensa muito o que você vê muito na internet. Porque o que a gente vê muito na internet, gente, nossa, que malha todo dia e que tem uma dieta perfeita, uma vida perfeita, um cronograma perfeito. Gente, não cai nessa ideia de maluco, porque muitas dessas pessoas, elas têm a vida dedicada a isso. Então, uma pessoa que é influencer, às vezes, no mundo fitness, a vida da pessoa é aquilo, Ela é sobre literalmente isso. trabalha com ela isso. ganha a vida com aquilo. Então, ela tem a rotina dela de manhã, tarde e noite, que ela pode ir pra academia quando quiser, ela pode fazer a dieta dela livremente, porque ela tem sempre um acompanhamento, ela tem um tempo livre pra isso, ela é dedicada a isso, porque é o que ela tá focada na vida dela. Então, tipo assim, a gente tem que tirar um pouco também disso, de achar que pra ser saudável você precisa seguir o influencer XYZ, o que ele fala e fazer uma vida igual. Não, gente, não é assim, tá? Então, às vezes, ó, o conselho? Você buscar atividades diferentes que Te dão prazer. te dão prazer, então não precisa necessariamente ser uma academia, não precisa necessariamente ser uma corrida. Vai procurar uma arte marcial, um teatro, uma dança, alguma coisa assim diferente pro seu corpo, assim, que você fala, vou testar algo novo, um esporte novo. Nunca joguei tênis, vou testar tênis. Sim. É legal vai lá e você estar gosta, falando isso, porque aí entendeu? puxa aquilo que a gente falou no primeiro episódio, que educação física não é só esporte, educação Exato. física é cultura, lazer e esporte. Exatamente. Então, você falou, igual você falou do teatro, temos aqui uma pessoa que fez teatro há muitos anos. Eu também. Tudo que você movimenta o corpo é o que está valendo. Então, como que a gente pode sintetizar essa situação? Como vamos combater o sedentarismo? Atividade física moderada, atividades cotidianas, né? Subir uma escada. Vamos usar elevador? Não, vamos de escada. Vamos levantar durante o trabalho, né? Atividades prazerosas. O que eu não testei ainda, vou testar. Exatamente O que eu isso. gosto, o que eu não gosto. Você vai se descobrindo no meio do caminho também. Às vezes é uma chavinha que você precisa Exatamente. virar só pra você falar, putz, era isso que eu precisava. Isso em qualquer faixa etária. Mas assim, se você é mãe, é pai, tem algum filho novinho, né? Já introduz isso na infância. Sim. É muito mais fácil, porque você vai começar a criar um hábito desde pequenininho e ele vai Os crescer assim, estímulos de uma que vão, forma. que vão já ligando no outro episódio. Desenvolvimento motor da criança. Sim, Habilidades motoras finas e grossas. Os exatamente. estímulos dos pais são extremamente importantes. Sim. Sim, muito Como a importante. gente já disse. Muito importante mesmo. Ai, gente, eu acho que Sedentarismo sedentarismo... deu pra dar uma Deu pra- clareada, né? Ai, Deu. eu li o artigo do Fred e não entendi. Agora a gente explicou, não tem como você não ter Por entendido. favor, né, gente? Vamos- a gente ah, resumiu... vamos- E detalhe, tá? A gente vamos resumiu colaborar. com base no artigo. Então, Claro. não vem a fontes. Aqui é embasado artigo. cientificamente, claro. Né? Vamos pro segundo bloco? Sim. Educação inclusiva. Polêmico também. Polêmico Hoje a gente tá também, polêmico, né? Acho que é. A gente sempre tá polêmico. É. Tá. Nada mais vai ser polêmico depois da aula de ontem do Fred. Inclusive, Pesou. inclusive falando de inclusão, né? Nossa produção tá até rindo. Saiu um aqui. vídeo hoje, né? Nessa De quê? sexta-feira, da segunda parte, que a gente fala sobre Síndromes. Síndromes. Vai lá no Que Instagram, também não pode nada vamos- pra ver. Que também vai cair agora um pouco aqui nesse assunto. Vai ter uma aqui, perguntucha ali, né? Vai ter uma perguntucha. Bom, então vamos lá falar da educação inclusiva na nossa área. Isso. Bora? Vamos. Vamos. Gente, primeiro assim, eu já quero jogar uma perguntinha assim. O seu professor de educação física na escola, ele era inclusivo? Como que ele trabalhava essa inclusão?
Responde aí pra gente. Porque o meu, eu já falo, era babado. Ai, o meu também. Ele já abria a porta e falava assim, futebol hoje, eu e as meninas. Queimada, ele, não, futebol. O meu era assim, vôlei pras meninas, ou handball e futsal pros meninos. Ah, não sei chutar bola. Chuta aí. Vai lá. Vai todo mundo. Vai lá. É. Não, eu sempre fui ligado com as meninas, né? Eu sou girl power. E era sempre Nós queimada. mulheres. Exatamente isso. Mas, gente, essa questão de educação inclusiva na educação física, ela é importante. A gente sabe que, para começar, a gente tem que ter justamente ali o apoio dos profissionais. E formando ótimos profissionais por si só. A gente sabe que estudos afirmam ali que grande parte, ou melhor, 97% dos conhecimentos sobre essa questão de inclusão durante o período ali fundamental e ensino médio nas escolas, 97% dos profissionais não sabem ou não têm esse conhecimento básico de como fazer essa Como inclusão, lidar, né? ou como lidar com essas, vou dizer minorias, né, que são pessoas com deficiências ou algo do tipo, tá? E além disso, 97% também dos alunos em escolas afirmam que não tem esse auxílio do professor, enquanto tem esses alunos, de certa forma, que fazem parte de alguma minoria ou são diferenciados, né, podemos se dizer assim. Então isso é um pouco alarmante, porque aí a gente começa a perceber que, será que isso é erro só do profissional? É erro do governo? É um sistema? Porque a gente sabe que uma coisa vai puxando a outra, né? Pro profissional ele ser um ótimo profissional, ele tem que ter conhecimento, mas o conhecimento vem da onde? A partir ali que ele busca ou também que ele vai receber esse conhecimento. Então a gente sabe que como que a gente pode trazer esse conhecimento para ele de como ele vai fazer essa inclusão, uma reciclagem, um curso rápido, trimestral, semestral, durante as coisas, né? É até interessante a gente falar da inclusão, porque a gente está falando assim, por exemplo, de pessoas com deficiência, Sim. Portadoras de síndromes, quaisquer que sejam, mas a inclusão, se a gente for até lembrar também do primeiro episódio, né, da educação, da cronologia da história da educação física no Brasil, período militarista, Sim. competitivista, não era todo mundo que conseguia participar das aulas. Não mesmo. Então, assim, se você for parar pra pensar, quando que começou essa falta de inclusão nas aulas? Há muito tempo. Aonde a gente se perdeu? Tá enraizado, né? Exatamente. Porque, assim, às vezes a pessoa nem é portadora de nada. Sim. Mas ela não tem habilidade, alguma habilidade motora ela não tem. Não consegue fazer. Sim. Ah, não sei chutar uma bola. É. Aquele coleguinha que não consegue Eles não participar da aula tão porque bem ele não... desenvolvidos fala assim, ainda. ele não tem talento. Mas a questão não é nem talento, né? A gente sabe que a não nem habilidade é talento, diferente a gente precisa disso. aprender. E eu fiz essa pergunta no início desse tema justamente por conta disso. Porque eu posso falar por mim. Quando ontem, até durante a aula, eu até brinquei. Eu falei assim, me colocaram no gol. Mas foi uma vivência minha, realmente. Tipo, não foi só uma brincadeira, foi uma vivência minha. Quando teve um campeonato em específico de futebol. Primeiro que eu fiquei excluído. Me excluíram porque Everton não vai participar. Aí, no dia do campeonato, durante o campeonato acontecer, na pessoa que tava no gol se machucou e falaram assim, precisa de uma pessoa no gol. Aí lembraram que só tava eu sobrando. Aí falaram, não, traz o Everton. A gente não tem mais ninguém, vamos botar lá. E detalhe, minha sala ganhou por causa de mim, tá? Porque eu agarrei no pênalti. Porque Servi ele é pra alguma coisa. Amigo, vamos montar um time. Eu vou ser o Nath. Jamais, eu tenho medo. Eu fico vendo o pessoal vindo com Eu a sou bola na minha atacante. frente. Dá vontade de correr. Jamais. O bom é que Mas... você volta a correr, a gente já volta no sedentarismo. Exatamente. Não, gente, mas é isso. Então, tipo, existia essa exclusão. E às vezes o professor, ele meio que tapava os olhos, porque como que ele ia fazer essa inclusão? Como que vai abrir a cabeça tanto do coletivo, né, dos alunos no modo geral, tipo que a gente tem que trazer uma atividade que todos participam. Geralmente na escola a gente sempre tem o quê? A queimada. Por quê? Porque a queimada todo mundo participa. Eu acho que é muito raro você ver um aluno que não gosta de participar durante a queimada. Então a gente consegue ter essa inclusão. Até mesmo do vôlei, geralmente muita gente participa, né, do vôlei. Eu acho legal a gente falar sobre isso, porque é uma coisa que a gente já tá tendo logo no primeiro semestre com a Laila. Sim. E você vê que não é simples você ser um profissional que está propenso a ser maleável. Sim. Porque essa maleabilidade ela é necessária. Você vai dar aula numa escola, você tem que saber lidar com todos os tipos de aluno que você tiver. Só que a gente sabe que aqui tá falando, 97% dos profissionais não tem essa maleabilidade. Mas vamos concordar também que hoje em dia o acesso é um pouco mais fácil. É bem então, mais assim, fácil, então, exatamente a gente por não isso que pode é só colocar a preocupante. culpa, tipo, não aprendi, não vi. Se você é um professor de educação física, você vai a uma escola e você vê que em mais de uma das salas, ou pelo menos em uma sala, vai ter alguém com uma síndrome de Down, ou então com TEA.
É mais do que sua obrigação, meu, fazer o mínimo de pesquisar. Sim. De falar, putz, como que eu vou fazer? Ir atrás de às vezes, de até algum amigo, algum parente próximo que entenda um pouco mais, fala, olha, eu tenho um aluno assim, assim, assado, e eu vejo que ele não consegue. Putz, meu, me ajuda com ele. Que programa que eu posso fazer? Sim. Que aula que eu posso dar para meus alunos que eu consigo incluir ele do mesmo jeito? Então, tipo eu assim, acho a questão que também não só de empatia, também como é bom senso, né? de bom senso, exatamente. Eu né? acho que a área da saúde, eu até falo que, por exemplo, você já é da área da saúde, da enfermagem, eu sou dentista, e a gente sabe que a área da saúde você tem que estar sempre atento para ser um camaleão. Exatamente. Você tem que saber lidar com todo tipo de pessoa. E o profissional de qualquer área que seja dentro da saúde, você tem que estar sempre disposto a se reciclar. Porque é sempre muita coisa nova que aparece. Muita coisa. Você não pode simplesmente... o padrão da normalidade é isso. Vou agir assim. Você sabe que não. Eu, por exemplo, eu trabalho como dentista e eu já atendi muitos pacientes com necessidades especiais. Tô ali atendendo pessoas, como eu diria, dentro da normalidade. E aí, logo em seguida, vem uma criança autista. Vem um portador de síndrome de Down. Tem que ter um cuidado diferente. O atendimento é diferente, não tem jeito, né? E é por isso que a faculdade, ela prepara. Mas tem coisa que você tem que saber se reciclar sozinho. Exato. Você tem que correr atrás. Porque a vivência hoje em dia pede isso. Sim. Até pelo que o Napoli falou. A gente tem facilidade de tecnologia para ajudar a gente nisso. Exatamente. Então a gente não pode simplesmente fechar os olhos porque é um problema que a gente não tem, então é uma barreira que eu não vou quebrar. A gente precisa quebrar isso. Mas, juntando esses dois pontos que vocês trouxeram agora, a gente sabe também que um dos ofensores nessa questão sobre inclusão é a falta de estrutura em diversas escolas públicas Com que certeza. a gente tem ao longo assim, do país. Eu posso citar de exemplo, fazer um comparativo básico. A minha escola do ensino fundamental, eu lembro como se fosse hoje, daquele quartinho de educação física. Tinham 3 bolas, uma de borracha, uma de basquete e uma de futsal. Só. Contadinha. Exatamente isso. Tinha uns 10 bambolês, mais ou menos, e alguns coletes amarelo e vermelho. Era isso que tinha dentro dessa escola no ensino fundamental. Quando eu fui para outra escola, que já era um pouco mais renomada, justamente porque era pública também, mas o ensino era PEI, era diferenciado. Quando eu fui ajudar a professora, né, a pegar os materiais para as aulas, ela abriu assim, eu falei, pera. E, tipo, tinha cone, tinha um baúzão desse enorme, assim, cheio de bola diferente, um armário só de colete. Então eu falei, aqui é preparado, aqui é equipado. E a gente sabe que muitas vezes não é nem a falta de vontade dos profissionais Sim. de não fazer algo que seja inclusivo, mas às vezes é falta de material, recursos, né? é falta de recursos, porque a gente sabe que vai ter essa necessidade. Até problemas às vezes de carga horária. Sim, então, tipo, hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que a educação física não é mais algo obrigatório no currículo nacional de estudo. Então, já vem disso também. Tá se perdendo já. Perdeu a força, perdeu o foco. Então, a gente tem que ter essa questão também, tipo, de entender ambos os lados. Existe sim a falha do profissional, mas a gente sabe que existe também uma Não dá falha pra enorme só, tipo, exatamente. do sistema. Então, é aquele equilíbrio, né? Tipo, os dois erraram, mas os dois precisam acertar. Até uma coisa que eu costumo falar o seguinte. 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4. 2 mais 2 também é 4. 0,5 vezes 8 também é 4. O resultado, gente, é o mesmo. Tanto faz, às vezes, o motivo. A gente E sabe eu que não sei o resultado. Tava fazendo a conta na cabeça, né? Eu trazendo uma analogia matemática, o Everton. Tá. É isso daí. Mas enfim, onde eu quero chegar? O resultado é o mesmo. A gente sabe dessa Sim. defasagem, né? Do ensino para a questão da educação inclusiva. Mas a gente precisa, claro, pontuar, igual você falou, mas também pensar assim, dentro de onde eu estou, de onde eu trabalho, eu como profissional, nós mais especificamente da educação física, aonde eu posso, por mim mesmo, conseguir trazer essa melhora. Exatamente. Né? Aí agora a gente já entra em outro ponto também dessa inclusão de educação física na parte escolar, mas a questão da educação física especial adapta na inclusão da escola, em questão escolar mesmo. Porque, por exemplo, eu acabei de citar, é aquela coisa, a gente sempre vai trazer uma crítica, mas ao mesmo tempo a gente traz uma solução. No bloco anterior, o Napoli falou sobre outras formas de você praticar atividades.
mas não tem recursos. A gente pode fazer uma programação de outras atividades. Sim. Como, por exemplo, um dos principais resultados ali que a gente sabe que não existe aquela questão de inclusão durante as aulas é porque existe a falta de recurso. Mas a gente sabe que se a gente fazer ali atividades interdisciplinares entre as disciplinas, a gente sabe que a gente pode trazer outras coisas. Porque como a Mari citou, a educação física ela não é nichada só a esporte ou atividade física, assim, o exercício físico. Lazer. É cultura, é lazer. Então a gente pode trazer o quê? Não tem... A gente pode criar algo para eles, como, por exemplo, um aulão de dança, fazer dentro da escola, é legal. Você vai trabalhar toda aquela capacidade motora, você vai trazer uma inclusão, porque todos os alunos vão poder participar. É Vocês legal vão usar de até exemplo? da aula da Laila, né? Que a gente tá fazendo. Ela já citou muito. Poxa, eu trabalho numa escola, não tem cone. Gente, Garrafa pet. Sim. E aí você ajuda o meio ambiente, então, tipo, isso aí vai juntando uma coisa com a outra. Mas isso é muito do quê? Às vezes, do profissional também ter aquele feeling que você falou. Sobre, eu não sei como eu faço, vou atrás de ajuda. Sim. Às vezes o profissional, ele se sente inferior só por estar pedindo ajuda. Isso é muito errado. Então a gente também tem que abaixar um pouco a cabeça e falar assim, nesse momento eu preciso de ajuda. Acho que a gente não consegue nada sozinho nesse momento, Como você né? falou também da interdisciplinaridade. Interdisciplinariedade. Essa palavra é difícil, né? É difícil essa palavra, né? Interdisciplinaridade. A gente vê muito também que, por exemplo, agora no nosso semestre a gente vê que as aulas se completam. Sim, então sim. você vê que a aula da Laila, a aula do Edu, do Fred, estão tudo a interligado gente um com o outro. tá falando Toda dos hora a artigos gente que o Fred interliga. deu e dando Muitas exemplo das vezes aulas da Laila. essa falta também dentro das escolas. Então fazer tipo, putz, qual matéria escolar que a gente pode juntar aqui, que a gente pode ligar e pode, tipo, putz, já juntar o A mais B que vai dar certo, entendeu? Sim. Então, às vezes, ter isso também, né? Fora o que você falou da carga horária de educação física, que tá cada vez menor, né? Sim. Então, tipo, a gente precisa Fortalecer ter essa mais esse interdisciplinaridade justamente para a educação física voltar a ter espaço também. Sim. Sim. Dentro das escolas. É por isso que a gente até fala, né? A área da saúde não é só eu vou me juntar, sou educador físico, vou me juntar com educadores físicos. Sou dentista, vou me juntar só com dentista. Gente, a gente funciona muito melhor junto. Sim. Porque absolutamente tudo se completa. Então, não é à toa que, por exemplo, até mudando meio de pato pra ganso, mas assim, você vai numa estratégia de saúde da família, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então, você tem médico, tem enfermeiro, tem dentista. Porque a gente funciona melhor sozinho e é pra ser assim. Sim. Né? Exatamente. Gente, mas é isso. Sobre a questão, então, de artigos do Fred, a gente deu uma resumida, mas na verdade, acho não vou ser humilde, eu tenho certeza que foi algo, assim, super explicativo. Dá pra dar um algo ufa, né? resumido, a gente né? É o mais. Eu confesso que eu aprendi agora, assim, muita coisa, tá? Porque assim, a gente na aula pega o artigo aí, junta todo mundo, fala, gente, vamos ler e fazer, e eu não tenho, eu tenho déficit de atenção, não consigo. E aí fica pipi. Aí fica, você leu, eu li, mas não, você... resumei, então não sei o que. resumei, Aí quando eu vejo, eu tô assim na aula. Que horas são? A gente sabe que na horas aula do que a gente Fred tá acaba rindo. acontecendo Ela isso. sabe que é né? verdade. Que horas que a gente vai tomar nossa sopa? A gente sabe que... Gente, mas agora a gente vai iniciar o próximo bloco, né? Que agora envolve ali a questão de desempenho, mas ao mesmo tempo desenvolvimento. Matéria da Laila. Isso, agora a gente vai ali, queridíssima Laila. Essa divinha Né? do pop. Nossa presidente do... Gente, agora eu quero fazer uma pergunta para você, senhorita Mariana. Ai, meu Oh my Deus. God. Gag. Mari, o que é desempenho motor? Desempenho motor. Meu best, eu entendo o desempenho motor como uma capacidade física que a gente tem aí no decorrer da vida, né? Você praticar algum tipo de movimento com certa precisão. Tá quase? Tô próxima. Tá quase certa. Ah, Gente, então já pega aí, ó, resuminho básico para você. Desempenho motor. Desempenho motor refere-se à capacidade do indivíduo de executar movimentos de forma eficiente, coordenada e precisa. Então, acabou. Tá na prova da Laila. quase. O que é um desempenho motor? Boneca, responde isso, tá bom? Aí você e vai coloca a errar boneca mais. na frente. Boneca, Ma- vírgula. Boneca, vírgula. Mas lembrando, tá? Ele é influenciado por fatores fisiológicos, biológicos e ambientais. Que falamos no primeiro episódio. Exatamente. Então, ó, lembrando? O que é? Assiste Volta lá que lá. você vai lembrar, tá bom? Que eu não vou ficar falando a mesma coisa Agora- nos Ficar episódios. repetindo toda hora a mesma coisa também, fica Perguntinha amassado. Bota aí no Aquela- YouTube e vai assistir. Né? Exatamente. Perguntinha para o senhor Napoli. Napolirico. Napoli, cita aí pra gente
sobre força e resistência muscular. Adoro esse tema. Eu também. O que é a força e a resistência muscular, né? O que é? O que dizer dele? Gente, força é o que o nosso músculo, né? A gente consegue atingir de... A força e resistência, né? Primeiramente, eles Sim. andam lado a lado. Então, se a gente estimula um, a gente acaba estimulando o outro também, Sim. né? Então, quando que atinge o nosso ápice ali da nossa força e resistência muscular? Você sabe? Sim. Entre os 20 e 30 anos ali, onde que a gente tá mais... Então, a gente tá A na gente fase tá na boa. meiuca. A gente tá na fase boa, Tá. né? A gente tá na fase boa. Né? Tô aqui falando, meus 20 anos. Mas Sim. Mas também ali, depois que passa dos 30, 40... É ladeira né? abaixo. Se você não continuar ali se exercitando, se continuar ali, né, na ativa, Sim. mais chance do seu corpo ir perdendo ali um pouco... Total. Ali a sua resistência, um pouco da força muscular. E... Tem a questão do treino adequado, né? Que retarda isso com certeza. esse Foi o que eu processo falei. de forma significativa. Mas, gente, uma questão assim que eu vou jogar. Joguei. Eu sou uma pessoa que eu falo, não concordo, mas não é porque o meu filho vai fazer porque faço, o filho é teu, não tem nada a ver com ele. Mas eu não concordo de você colocar uma criança pra fazer musculação. Não concordo, tá? Porque a gente sabe que atividade física é diferente de exercício físico. Existem duas diferenças. Mas esse é assunto para outro episódio. Mas, cara... Mas se quiser colocar o seu filho, coloque. Mas com uma supervisão. Sim. A gente não tá falando que é proibido, como a Mari disse. Vou até me usar de exemplo. Mas toma cuidado. Como eu comentei no primeiro episódio, eu sou ex-atleta de natação. Fiquei 16 anos nadando. E quando chega naquele nível de treinamento, você precisa, em todos os esportes, ter um treino de resistência e de força mais específico para o esporte que você pratica. Só que na época eu era pré-adolescente. Aí meu técnico falou assim, não é pra você ficar pegando peso assim, é fortalecimento, né? Então, assim, não, a gente não tá falando que é proibido. Não Sim. pode fazer musculação antes, sei lá, dos 18 anos. Mas que seja assistida, né? É pra isso que existem os profissionais da educação física pra poder direcionar esse tipo de coisa. Porque a gente vê muita gente... Eu tava conversando até com ele nos bastidores. E, gente, é bizarro. Você vai entrar no TikTok, no Instagram, e é um monte de gente de 12, 13 anos fazendo treino de baixo volume. Aí você vê fazendo, sei lá, 100 quilos, 200 quilos de sei lá o quê. Só que o corpo da criança não tá, gente, preparado para esse tipo de coisa. Do adolescente não tá preparado para esse tipo de coisa. Né? Ainda mais sem supervisão, que a gente sabe que é o que mais acontece, É o que mais por acontece. conta da internet. Então, Exato. toma cuidado. E agora, a velocidade de reação. Tem uma leve diminuição com o avanço da idade. Tem aquela questão que eu falei, como, por exemplo, quando eu era mais jovem... Quando eu era, né, mais jovem de idade, Que agora assim, ele tá bem senil já. Eu tinha essa questão que eu conseguia correr, me exercitar não, mas correr mais. Hoje em dia, subir uma escada, aquela coisa, entendeu? Então a gente sabe que essa questão de velocidade de reação tem uma leve diminuição com o passar da idade. Impacto em atividades que exigem a rapidez e a resposta rápida, né? Sim. Então a gente também tem essa diminuição com o passar do tempo. Então isso também é uma coisa que a gente precisa sempre dar uma lembrada, né? E é mais perceptível em questão, assim, a partir da meia-idade. Como, por exemplo, eu me citei de exemplo, mas a gente sabe que, tipo, se a gente for agora entrevistar alguém que esteja ali meiano aos 40, 50 anos, e essa pessoa antigamente era corredor. Hoje em dia ele fala assim, eu até corro, mas não da forma que eu fazia antes. Porque a gente sabe que tem essa diminuição com o passar do tempo, né? E essa velocidade é até interessante a gente falar, porque a gente tá falando de exercício físico, mas até voltando nas habilidades finas e grossas, isso também diminui com o Sim, tempo, né? muito. Ali uma coisa mais manual também vai diminuindo conforme o tempo vai passando, principalmente se você não exercita. Sim, total. E agora a questão de equilíbrio e coordenação, né? Geralmente são Não tenho. mantidos até a meia-idade. Avisa, é o seu cronograma pessoal, né, Não, meu amiga? cronograma individual tá meio... Tadinho. Eles são aprimorados ali com base em atividades regulares que ajudam a reduzir quedas. Então a gente sabe, como por exemplo ali durante o treino, o seu personal ou o seu instrutor acaba passando alguns tipos de atividades que você tem que manter o equilíbrio. Como quer ver? Você tá rápido, a fundo. Gente, eu me acabo de rir quando eu vejo alguém fazendo a fundo na academia. Quando coloca a perninha muito junto, assim. Eu fico, nega. Ou o búlgaro também. Nossa, tá pior. Búlgaro, a coordenação, gente, né? Búlgaro uma vez eu já caí, sabia, lá dentro do buraco do negócio.
Como pode um exercício que veio lá da Bulgária acabar comigo aqui em Mogi das Aqui Cruzes? em Mogi das Cruzes. Eu dei graças a Deus que a academia estava vazia, né? Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu já vou jogar. Não sabe, agora tá sabendo. Agora vocês vão ficar sabendo. Eu não sei se vocês sabem aí de casa, mas assim, a academia tava vazia por quê? Porque existem vários picos assim, mas por exemplo, eu vou treinar lá de manhã e a academia tá sempre gostosinha, assim, tá uma coisa bem deliciosinha pra treinar, né, na Sky Fit. Vocês conhecem? Eu conheço. Óbvio que eu conheço. Até porque é um patrocinador, nosso patrocinador oficial aqui, né? Exatamente. Não tem como não Não tem conhecer. como não conhecer, Que, inclusive, né? a gente tem o quê? Um cupom de desconto. Qual é o cupom? Oh my God. Pode Sky. Sky. Então- Gente, exatamente, viu? Indiquem treinar lá. Mas assim, vai treinar de manhã, se você tem tempo, aí você vai treinar a hora que você quiser. Mas quem é compromissado igual eu, não consegue Inclusive, a treinar, gente vai marcar o vai nosso de treino manhã. de manhã. Vou usar o cupom PODSKY. Isso aí. Eu e o Napoli Lico Ripilico. Vamos. E vamos lá treinar com o Everton. Exatamente. Mas voltando aqui pro foco, né? Então a gente sabe que equilíbrio também é uma questão ali que a gente tem durante o desempenho motor. E agora o último fragmento do desempenho motor, que são as principais mudanças, seria a flexibilidade. Quero até que o Napoli fale sobre isso, porque Eu ele é também nosso quero, atleta porque de ele é Kung nessa Fu. questão ali, né? Kung Fu. Ele já provou que Exatamente, ele é requer flexível. bastante. Ele tem mais do requer que a bas- gente, ele é local de fala dele. Como né? arte marcial requer bastante flexibilidade. Sim. Né? Mas quero colocar até um adendo aqui, né? Porque a gente precisa saber diferenciar o alongamento de flexibilidade, né? Que o nosso amigo Edu, ele já disse. Sim. Qual que é a principal diferença entre alongamento e flexibilidade? Vocês lembram? Eu não. Não tô A lembrando. partir do momento que o alongamento, ele começa a puxar, a doer, aí já não deixa mais de ser, aí deixa de ser alongamento. Ele é flexibilidade. Então, esse é a principal diferença. Então, meu, Vou até passar flexibilidade um gloss depois dessa. Avisa. Vou passar também. é que às vezes a gente pensa, né, que alongamento e flexibilidade acaba sendo a mesma coisa, mas não é. Você precisa tomar cuidado, né, assim como todas as outras habilidades que foram mencionadas. Flexibilidade também você vai perdendo com a idade, né? Sim. Óbvio. Então, assim, se você perde o equilíbrio, flexibilidade é até mais fácil de perder, né? Vamos lá, flexibilidade se você tem 20, 30 anos e você não se alonga, você não se exercita, você já vai começar a perder. Cedo. Ótimo, Então, vou anotar tudo isso pra eu poder melhorar como né? pessoa. Pessoa Flexibilidade flexível. é importante pra você justamente conseguir fazer quase tudo aqui, os outros Sim. exercícios mencionados com mais êxito, com mais, né? Quando o Edu passou aquele trabalho, eu até falei, antes de apresentar, né, com um grupo, eu falei, foi um tema que me surpreendeu, porque pra mim flexibilidade era tipo o mais xoxinho dentro de todos, eu queria falar sobre outras coisas, A gente mas querendo falar sobre força. quando eu estudei sobre flexibilidade, eu falei assim, cara, ela é literalmente ligada a tudo. Flexibilidade e velocidade tá ligado a tudo. Então não tem nem como eu falar, foi um tema banal, porque não foi. Não. A Eu fiquei flexibilidade, assim, ela tá o meu vinculada a grupo isso. era. O nosso grupo era de equilíbrio e estabilidade, e eu fiquei tipo, mas no geral, gente, as capacidades físicas todas são bem interessantes. A gente que não tá Sim. no nosso curso à toa, né? Eu achei todas bem interessantes. Às vezes a gente acha que uma é mais legal, uma é mais Ai, importante. quero Não falar tem só essa sobre não, força. gente. Que uma é mais Autocrítica. importante que... Não. Entendeu? Não dá pra você construir quebra-cabeça com peças faltando, né? É. Sim. Bom, então agora a gente falou aí do desenvolvimento mais na parte da adolescência, aquela fase desempenho. do serzinho chato. A gente pode falar que a gente não é mais. A sementinha do mal. É a semente do mal desenvolvida. Aí depois você chega no mal mesmo, que é agora que a gente vai falar que é o adulto. Pesei. Mas enfim, Meu ex. pesou mais ainda. Segundo Galahu, eu tô cansada de falar do livro do Galahu. Eu não vou mais falar assim, gente, vai ver o livro do Galahu, porque já tá chato, né? Nossa, como ela é repetitiva, ela é prolixa. A gente vai repetir. Eu sou assim. Eu sou esse brilho, essa energia. Eu tô no MC. Mas enfim, segundo Galahu, que a gente falou já no primeiro episódio, o desenvolvimento motor, gente, ele vai aí no decorrer da vida inteira. Não é só na infância, na concepção, pipipipopó. Não, na adolescência existe, na vida adulta existe e também na idade avançada também, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, ele é ao longo da vida toda, só que ele vai em diferentes ritmos. Então, vai chegar numa certa idade, o ritmo vai diminuindo. Mas ele continua existindo, né? Exato. Bora. Então, quando a gente fala de desenvolvimento na fase adulta, porque assim, quando a gente tá falando de desenvolvimento na fase da criança, é a questão das fases que a gente falou no Instagram, da fase reflexiva, rudimentar, fundamental, especializada.
Quando a gente chega na fase adulta, a gente tá falando do quê? Mais especializado. De um refinamento. Né? É a parte assim, mas o adulto ele continua se desenvolvendo? Sim. Só que não é que ele só vai aprender coisas, ele vai refinar movimentos que ele já tinha, né? Ele vai fazer a manutenção desses movimentos. Então, e a gente tá falando até das habilidades motoras finas e grossas. Sim. Né? Dá pra aprender coisas na vida adulta? Com toda certeza. Sim. Conforme o tempo, o ritmo vai diminuindo? Também. Mas existe aquela manutenção desses movimentos. Exato. Nós, por exemplo, até estamos citar nessa fase. Até citar um pouco assim, né? De Na refinamento. dança, por exemplo, uma pessoa que ela faz uma aula de dança, gente, às vezes tem uns movimentos que você fala, meu Deus, que movimento que é esse? Acho que eu nunca girei meu braço, minha perna desse jeito na minha vida. Então, assim, às vezes você pode ter 25, 30, 40, você vai falar, meu, como é que faz esse giro estranho que você dá 3 voltas no mesmo lugar, girando o braço e a perna e a cabeça mesmo... Você fala, realmente tem sim movimentos específicos que a gente Total. aprende só depois de Mas é adulto aquela questão, mesmo. se a gente começa, se a gente volta... Eu comentei isso com a Mari nos bastidores. A gente conversou A bastante gente, nos a gente bastidores, fez né? todo o roteiro pra bater um papo. Avisa. Mas eu comentei exatamente isso com ela, parecido, e eu usei o exemplo da dança mesmo. dança. Porque tem passos, tem movimentos de danças específicas que antes eu fazia com uma facilidade que hoje em dia, se me falar, vai, faz, não vou estar fazendo. Eu bem assim, porque os dois dançam e eu fico tipo, eu sou uma pedra pra dançar assim. Por exemplo, eu era aquela pessoa, né? Não vou falar o termo errado que eu ia falar, mas você de casa deve saber. Eu era aquela pessoa linda que ia no chão dançando uma anaconda. Hoje em dia, se falar tocar anaconda, eu vou ficar assim. Tá bom. Eu não consigo mais. Por Então quê? tá. Porque o meu cronograma individual não me permite. Eu acho que eu perdi essa questão. Mas por quê? Porque eu deixei de exercitar e refinar De treinar, essas exatamente. questões. Mas a gente sabe que se a gente voltar ali a praticar e tudo mais, tanto que inclusive eu quero voltar a dançar, porque eu acho que eu tô precisando. Sim. Eu acho que eu vou conseguir de novo, né? Porque eu entregava. Porque essa parte da vida adulta, assim, a gente fala da manutenção, né, desse refinamento dos movimentos, porque entra a questão da estabilidade relativa, da aptidão física, da coordenação motora. Então, são coisas que você na vida Sim. adulta já tem, mas que você vai procurar ter uma manutenção disso. Exato. Né? E agora a gente vai falar sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento motor. E olha que Na fase engraçado. adulta. Não, pega isso daqui, gente. O estilo de vida. Aí a gente entra no estilo de vida, a gente adentra dentro desse tópico, né? A atividade física regular mantendo a força, equilíbrio e flexibilidade. E aí chega aquela parte gostosa. Sedentarismo leva à perda dessas capacidades. O que Tudo a gente ligado. falou? Tudo ligado. A gente não Cara, disse. era o primeiro tópico do episódio a gente falou isso. E a gente fala, né? A educação física ela é tão complexa que ela sempre vai se interligando, né? Absolutamente Isso é muito tudo. Tem coisas às vezes que é impressionante. tão óbvio, assim, porque tudo Sim. vai se conectando. Exato. Então, eu acho que isso daí já é uma coisa muito legal. Aí tem essa também questão de fatores biológicos, como a gente tinha falado anteriormente, né? Experiência Então, prévia. então a gente sabe. E a motivação do contexto social, como esportes, hobbies, atividades profissionais, influenciam e a manutenção de habilidades motoras. Ou seja, mais uma vez, educação física é lazer, é cultura, é esporte. É tudo. É água, É é Só não é bolsonarista. Só joguei assim, só joguei. Só joguei. Desculpa, Corte. gente. Quer dizer, Concordo. Tramontina. Agora, assim, Mas agora a gente vai no desenvolvimento Até. Sexta-feira. Oh, O óculos tá chamando ele já. Motor funcional. Fala você que é seu amigo. É porque o Galarru, eu e ele somos besties, né? Um bestie, Ele é né? como um pai pra mim. Ele tá assistindo vô, com vai. certeza. Um vô, né? É. Verdade. Não pesamos. Com todo respeito ao David Galarru. Tá. Não, mas enfim, o Galarru, ele fala que na fase adulta, o desenvolvimento motor, que é o que a gente, né, que eu citei anteriormente. Na fase adulta, o desenvolvimento motor não é sobre aprender diretamente a essas habilidades motoras. É sobre você aprimorar, né? passo a passo, né? Tipo assim, você já tem aquela habilidade, né? Porque você já teve estímulos lá na infância, então agora você vai refinar esses movimentos. Então, por exemplo, adultos com habilidades motoras finas. Por exemplo, a minha mãe, eu falei que ela é musicista, ela dá aula de piano, de teclado. Ela mesma fala assim, eu tenho alunos adultos, né? Consegue aprender? Com toda certeza. Tocar um instrumento é uma habilidade motora fina. Vai ter um ritmo diferente de uma criança? Sim, porque o desenvolvimento cognitivo, que a gente falou também no outro episódio, tá tudo interligado. Mas dá pra você refinar isso. Porque são movimentos, por exemplo, dos dedos. Você já tem esses movimentos. Só que você vai refinar de outra maneira pra tocar um instrumento, por exemplo. Né? O que mais? Atividades complexas, como as grossas.
né? Então, uma dança, uma luta, vôlei, um esporte, exatamente. E também a questão de treinamento, de atividade física, assim, mais para evitar o declínio motor. Então, assim, atividades básicas do dia a dia. Todas essas questões estão ligadas com a parte funcional. Né? E aí tem as aplicações práticas, né? Que a gente pode citar como, por exemplo, um exercício de força e resistência. Eu vou citar, inclusive já fica o spoiler, logo mais vocês terão um episódio especial aí sobre isso, tá? Ah, eu tô ansiosa por esse episódio. o powerlifting, como eu e ela, né? Aqui, bonecas, a gente já tem um conhecimento um pouco mesmo, né? Mas é um tipo de esporte que realmente trabalha totalmente a força e a resistência. Tipo, isso aí eu posso falar com toda a minha certeza. Quando eu comecei a musculação, o meu foco era... Eu entrei e falei assim... Falei pro Gustavo, Gustavo, eu preciso ser definido e ter um corpo exuberante. Hoje em dia eu falo pro Gustavo, Quero ser forte. eu quero mais forte. Eu quero pegar mais peso, eu tenho esse foco. E é gostoso. E, tipo, e eu tenho mais resistência. Às vezes tem pessoas que vão treinar comigo e não conseguem, não sustentam o treino inteiro. Porque não tem essa resistência. E eu começo a pegar peso e falo, que é isso? É até legal que a gente vai falar isso no episódio especificamente, mas só dando um pitaco já, assim, aquela pessoa que tem ansiedade. Os exercícios do Power, né, que são os 3 lifts principais, o agachamento livre, o supino e o terra. São exercícios que, por serem livres, a gente tem que ter um equilíbrio, uma consciência corporal muito maior. Muito. E que vai ter uma diferença porque, por exemplo, uma pessoa que tem um fêmur alongado, ela agacha diferente de uma pessoa que tem um fêmur mais curto. Exato. Então, já entra a questão de equilíbrio, de coordenação, do consciência A gente corporal. sabe que o Power não é nichado só força, né? Por isso que o pessoal acha. O pessoal fala, eles tiram o peso do chão. Isso é assunto para o próximo episódio. Aí, aguarde. Atividades de coordenação e equilíbrio, a gente já acabou de citar também o Power, então acho que a gente já deu ali um norte para vocês. Mas essa parte de habilidades motoras finas, a gente entende aqui, como o que ela falou, né, sobre essa questão da mãe dela, que já dá instrumentos, pintura então... também, gente, da arte. Pintura. Então, Gente, não tenho. Habilidades Não motoras tem. finas eu não tenho nenhuma. Desculpa, eu falo que não é a comigo. minha habilidade artística é pra dança mesmo, não é manual, gente. Eu tenho habilidades motoras finas pra instrumentos porque filho de peixe, peixinho mas eu jamais chegarei no nível da minha mãe. Um beijo, mãe. Posso mandar um beijo pra minha avó? Não, um beijo, vó. Beijo, vó também. Mas, gente... Os agradecimentos. Então é isso. Eu acho que eu aprendi hoje. Eu também. Confesso. Parece que a cada Aulão, episódio aulão, vai... E aulão não é de hoje, tá? dança ainda. Não foi de se dança eu tiver, ainda. vai ser com eles, porque eu já falei que eu sou uma pedra. Mas e aí? A gente finaliza? A gente tem alguma coisa mais pra falar? Eu acho que dá pra gente finalmente falar assim, sextou. Sextou. Com Falando de S, sextou, com S vamos- de sossego, né? Vamos falar de uma coisinha boa que tá vindo por aí? Diga. Falando de sextou? Vou até colocar aqui. É rapidinho. verdade. Antes tem outra coisa pra falar, que tá chegando. Semana da Educação Física. Ah, é verdade. Não, que a então gente pera lá, Antes então do eu vou tá sextou. retirando. Antes do sextou, peraí. Que esse aí é outro S, Segura é de um pouquinho. segundou. Isso mesmo. Né? Então, pra você aí de casa, já fique ligado, tá? Porque só pra lembrar, a gente tem muita novidade vindo aí no canal. Então, aproveita, já segue a gente, já curte, já deixa seu like, comenta, compartilha com todos os amiguinhos, faz tudo que você puder. Mas o principal, segue a gente nas nossas redes sociais, que seria @_podnada, tá? Lá tem todas as informações, horários de vídeos, tem cortes especiais, tem entrevistas que a gente tá fazendo por fora, porque como eu falei, a gente tá em outro patamar. Estamos Então, chegando em another, nível assim que... né? Meu Deus do céu. Nível global. Sim. Mas Papo o de ser foco- reconhecido na rua, de me pararem na calçada. Meu Deus, você faz aquele podcast? Tá vendo? Muito importante. Para! Mas o importante agora, a Semana da Educação Física aqui na UMC já tá chegando, né? É na próxima semana, inclusive. E já vai começar, então já E tem o Pode Nada diversas- vai trazer conteúdos também. muitos Oh, conteúdos e cobertura completa lá no nosso Instagram, é por isso que você siga. Mas, só pra deixar lembrando você aí, tá? Você que é da Educação Física, quer participar, lembre-se de inscrever no portal do aluno diretamente lá, né? Pra não perder uma inscrição, garantir suas horas extensionistas, principalmente você aí que tá perto de vencer o semestre. Vamos tá garantindo, Não vamos né, se meu amor? descabelar, vamos resolver, né? Vamos lá, porque assim, ó, a universidade tá abrindo as portas, agora vocês têm que entrar, tá bom? Então é isso, Semana da Enfermagem vindo aí. Mas agora, peraí, enfermagem? Oh, Tá se passando. Educação Física. É o congresso da Odonto. Não, se passou. Também. É do marketing Mas agora, também? pera lá, deixa eu me programar aqui.
Agora a gente falou. Não, a gente falou de aula, né? A gente fez resumo. A gente falou da Semana da Educação Física, agora a gente precisa falar de uma Sextou, outra né? coisa. Porque além de sextou, o que tá chegando? Precisamos do lazer também, O né? que Da que tá diversão. chegando? Até porque Educação Física é cultura, esporte, esporte e e lazer. lazer. O lazer nós estamos trazendo agora. Aham. Gente, então é isso. Você aí, ó, que é de todos os cursos, fiquem ligados. Principalmente lá no Instagram da Tuta, né? Que é @edftatuzão. Fique ligado. E no nosso, né? Também a gente já falamos várias vezes, precisa falar de novo. Nosso Instagram a gente vai ter todas as informações, cobertura completa da nossa festa da Atlética, que vai ocorrer dia 26/6. Seria o nosso baile das sombras, com uma coisinha bem gostosa, assim, um fetichinho, Na sabe, sombra da mãe. somente o baile, a gente jamais. É, a gente Exatamente. no brilho, que eu tô E tendo esse brilho. agora- eu tenho esse brilho. Essa energia. Agora eu posso falar com todas as palavras. Pode falar. Posso falar. Agora a gente pode revelar o nosso DJ que vai vir aqui tocar pra gente trazer aquele glamour, aquele brilho, seria o Christopher Luz. Então, já fique ligado. Que traz o brilho. É, A luz no que mundo. traz a luz. A luz Mas do- assim, fique ligado, garanto seu ingresso e venha curtir com a gente. E Mas é enquanto isso, não né? chega o Gente. dia 26 de junho com a nossa festa, a gente começa os preparativos hoje, né? Porque é sexta-feira. Exatamente, né? Vamos lá então, gente? Vamos. Então é isso, né, gente? Então, Vamos dar um beijo aqui pro pessoal. Vamos fechar, não? um beijo, vó. Fecha não? beijo. Um Vamos beijo, fechar vó. aqui, não? Fecha não? Fecha não? Vamos fechar, não? Então tá. Então é Um isso, beijo. gente. Agradeço vocês. Até o próximo episódio. Até o próximo. E arrasta pra cima.